Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o senador do PT, Lindbergh Farias. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo mais uma vez. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Marco Aurélio Lisan. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-los. Vamos agora às principais informações da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou um novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além da acusação de crime de responsabilidade por causa das chamadas pedaladas fiscais, a OAB incluiu a delação premiada do ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. Antes mesmo da entrega do pedido, o clima já era tenso no Congresso. Manifestantes contrários ao impeachment de um lado e a favor do outro. Aliados do governo criticam o pedido da OAB e alegam que a posição da ordem não representa os advogados. Os protestos contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff preocupam as Nações Unidas. Em nota, o Alto Comissariado da ONU afirma que um círculo vicioso de descrédito nas instituições pode provocar danos à democracia no país. A ONU pede que o governo e os políticos cooperem com as autoridades do judiciário no combate a casos de corrupção para evitar interpretações sobre possível obstrução da justiça. Também faz um apelo para que o judiciário atue apenas no limite do direito internacional e doméstico, sem que posições políticos partidárias sejam assumidas neste momento. O juiz federal Sérgio Moro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal por ter divulgado os áudios das conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. O juiz garantiu à Suprema Corte que não teve motivação político-partidária, nem tinha o objetivo de criar polêmicas ou conflitos. Os áudios foram divulgados no mesmo dia em que o ex-presidente foi anunciado como ministro-chefe da Casa Civil. Moro defendeu ainda que os áudios revelam que o ex-presidente tentou obstruir as investigações da Lava Jato e demonstram a intenção de intimidar autoridades e que a publicidade era a melhor maneira de prevenir novas condutas ou tentativas de obstrução da justiça. Depois de muitas ameaças, o PMDB deixou o governo. O casamento com o PT estava em crise desde o mandato passado, mas diante do desgaste de imagem da presidente Dilma Rousseff e da possibilidade do vice-presidente Michel Temer ser empossado em caso de impeachment, o partido do vice-presidente achou melhor esperar do lado de fora. A reunião para oficializar a saída não demorou nem 5 minutos. O presidente do partido, Michel Temer, preferiu não participar. O PMDB tem 7 ministérios no governo. A decisão de sair foi por unanimidade, porque não teve votação. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder e com o senador Lindbergh Farias. Lindbergh, você tem um papel histórico num outro momento turbulento e importante da vida do país. Você liderou os cara-pintadas na época do impeachment de Collor. Quem lembra daquele momento vai certamente projetar a imagem sua nas avenidas do Brasil, protestando e liderando toda aquela juventude contra a permanência de Collor à frente do governo brasileiro. Há alguma similitude, há alguma semelhança entre aquele momento que você foi o grande, digamos, artífice do movimento a favor do impeachment e o momento atual, em que você é um dos grandes, digamos, elementos da resistência contra o impeachment da presidente Dilma? O que mudou entre um movimento e outro que fez com que a sua posição também mudasse? Você sabe, Ricardo, que inclusive as entidades que entraram com o pedido do impeachment, quais foram? OAB, na época, que era presidido pelo Marcelo Lavené, ABI do Barbosa Lima Sobrinho e a UNE,
eu era o presidente da UNE. Tanto eu quanto o Marcelo Lavener estamos contra esse impeachment. Primeiro, dizer o seguinte, as diferenças. No caso do Collor, não é Fiat e Elba, como falam alguns. Descobriram empresas fantasmas administradas por Paulo César Farias, e essas empresas fantasmas pagavam despesas pessoais da mulher do Collor, que era a Rosane, da mãe do Collor, despesas pessoais do presidente, a reforma da casa da Dinda. Então você tinha ali um crime de responsabilidade. Claro, né? Claro. Contra Dilma, eu pergunto, o que tem contra Dilma? Dilma tem conta na Suíça? Não tem conta na Suíça. Tem apartamento na Avenida Foch, em Paris? Não tem. Então, o que falam agora, os argumentos são muito frágeis, né? Eu quero depois entrar a falar desses argumentos aí, pedaladas fiscais exatamente e esses isso. decretos. Quando se fala Mas pra antes oposição, disso, só para encerrar a coisa do Collor, também é importante dizer das diferenças daquele momento. Naquele momento o país estava unido. Era todo mundo num movimento só, pelo afastamento do presidente Collor. Agora não. Agora o país está tragicamente dividido. Eu estou muito preocupado com o clima de radicalização, de intolerância. Está parecendo que a gente está indo para uma situação à la Venezuela, de confrontos de rua. Nós estamos indo, eu sinceramente acho que, do jeito como está sendo conduzido esse pedido do impeachment, é uma grande irresponsabilidade. Então, se tornaram um terreno de conflagração, um terreno de ataques desmedidos, né? Como é que você encara a posição dos favoráveis ao impeachment, que dizem o seguinte, confrontados com um fato de que não há nada contra a presidente Dilma, ou seja, ela não há uma suspeição de benefício pessoal na discussão toda que pudesse ser atribuído à presidente Dilma. Ainda assim, eles dizem, muito bem, realmente não há nenhuma acusação contra a presidente Dilma, mas o fato é que há um crime de responsabilidade por conta das pedaladas fiscais. Ela não cumpriu a lei e, portanto, isso justifica o impeachment, sim, senhor, a despeito do fato de não haver nada contra a honra dela. Como é que você vê esse tipo de argumentação? Primeiro é importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo que, na verdade, estão querendo o impeachment da presidenta Dilma, não é nada da Operação Lava Jato. O pedido não tem nada disso, porque não tem nada que envolva ela diretamente. Então, quais são os dois argumentos? Pedaladas fiscais e créditos suplementares. Eu vou gastar uns 3 minutos aqui, mas eu acho importante. Esse é um debate que as pessoas têm interesse em saber, inclusive no campo jurídico. Pedalada fiscal, o que é que era? Você tem um conjunto de programas que são os bancos públicos que pagam. Por exemplo, você está aqui, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, 2 desses. Você tinha uma conta corrente do governo com a Caixa Econômica Federal. Então, todo mês você paga uma quantia à Caixa Econômica Federal. Às vezes o dinheiro é insuficiente. A Caixa coloca na frente e o governo paga com juros. Ao final do ano, sempre o governo colocou mais dinheiro, né? Isso aconteceu no governo do Lula, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do Sarney. Era isso que acontecia. Eles começaram a querer dizer que isso aqui é uma operação de crédito. Mas aí começam a discutir o seguinte, não, foram 70 bilhões, o valor foi muito alto. Se fosse uma pequena diferença, tolerava-se, mas o valor foi muito alto. Quer dizer, o fato do valor ter sido grandioso, isso impacta mais ou menos a acusação? Não, de jeito nenhum, e eu quero chegar nisso, que o problema vem para 2015. Aí eles dizem que isso é uma operação de crédito, e com uma operação de crédito, você feriria a lei de responsabilidade fiscal. Olha, isso é uma bobagem. Na verdade, o que existiu foi atraso de pagamento do governo para os bancos. É a mesma coisa de você que aluga um apartamento e você atrasa o aluguel. Você paga depois. Você atrasar o aluguel não quer dizer que você fez uma operação de crédito. Então, mas você veja que é uma questão muito técnica, contábil, para você afastar uma presidente por isso. O mais grave é que na Constituição, a Constituição diz o seguinte, você não pode ser responsabilizado, no caso de crime de responsabilidade, por um ato do mandato anterior. Então tinha que ser nesse mandato de 2015. Tanto que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não aceitou. Não aceitou para trás. O pedido de impeachment anterior, com base em 2014, porque era mandato anterior. Ele aceitou a argumentação desse pedido que se baseia em 2015. Uma argumentação genérica de pedaladas fiscais sobre 2015. Eles nem falam o fato concreto. Sabe por quê? Porque as contas de 2015 não foram nem analisadas pelo TCU e nem pelo Congresso. Porque o que vale é depois do TCU, o Congresso votar. Então, antes do TCU
analisar as contas e antes do Congresso votar, eles querem afastar uma presidente por esse motivo. Senador, o senhor disse anteriormente, por exemplo, que o impeachment ele não tem relação com a Operação Lava Jato. Evidentemente é um processo, até porque a presidente Dilma não é nem alvo da Lava Jato, né? Não é citada. De alguma maneira, o que a gente sabe e valoriza é que a Operação Lava Jato está aí e precisa ser valorizada. Todo homem público, né, de um cargo público, ele tem que ter ali a sua vida para prestar esclarecimentos quando for necessário. Mas a Operação Lava Jato, a gente, diante de tudo que vem sendo divulgado, percebe-se que houve realmente um certo vazamento seletivo que caiu sobre o PT. E o seu partido é, querendo ou não, isso é uma percepção a partir da Lava Jato, o partido que seria o mais corrupto do Brasil. A minha pergunta seria o seguinte: o impeachment, obviamente, é um movimento político que precisa de argumentos jurídicos. Como é que o PT encara essa pecha hoje, que já foi colada a ele, como o partido que seria a percepção, a partir da Lava Jato, o partido mais corrupto Essa do pergunta país? é muito importante. Eu só permito, antes de entrar nela, só acabar aquela parte da questão jurídica, que tem um outro ponto que eles argumentam, além da pedalada fiscais, que foram decretos suplementares, decretos de créditos suplementares que foram apresentados pela presidenta Dilma. 6. Dizem eles que ela apresentou sem autorização legislativa. Não era isso. Tinha lá um artigo 4º da lei orçamentária que diz que se você não ferir o superávit primário, você pode apresentar esses decretos. Agora, eu quero chamar a atenção, Ricardo, todos os governadores fizeram esses decretos. Você viu, o governador Geraldo Alckmin fez 31 decretos de créditos suplementares. Então, para resumir, para mim, eles não têm como avançar com esse pedido de impeachment que está aí, sem base jurídica. É por isso que a gente diz que sem crime de responsabilidade é golpe. Porque o impeachment está lá na Constituição. Mas tem que ter o crime de responsabilidade. Eu acho que o Supremo, se eles fizerem isso, avançarem com esse pedido de impeachment, o Supremo vai ser chamado a decidir isso, porque eu acho que é inconstitucional o caminho que eles querem ir. Eu vou fazer um rápido intervalo. Eu já começo com a tua pergunta. Na volta, eu vou pedir para o Marco Aurélio repetir a pergunta ao senador Lindbergh Farias. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Jogo do Poder.